Ei, me fala uma coisa, qual é o culto verdadeiro? Será que existe diferença entre o culto pentecostal e um culto tradicional? Afinal de contas, o que é um culto pentecostal? Será que ele precisa ser barulhento? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema As Verdades do Pentecostalismo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho e se você não é um inscrito, clica nele e se inscreva. Sabe por quê? Porque toda semana tem vídeo novo e se você for um inscrito, YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo aqui para você, ok? E não esqueça também de curtir esse vídeo, de compartilhar e de deixar o seu comentário, porque eu pessoalmente comento todos os comentários. É isso mesmo, até aquele amém, a mãozinha lá, sou eu mesmo quem coloca. Maravilha? Vamos lá, lição de número 7, que tem como título Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. A leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, do verso 26 ao verso de número 32. Hoje nós vamos falar de um tema polêmico, ok? Será que existe uma forma de adorar a Deus? Qual é a forma correta de fazer um culto? Como que eu devo fazer um culto? Será que existe um culto pentecostal? Se existe o culto pentecostal, então deve existir um culto tradicional. E se eu entendo que existe um culto pentecostal, afinal de contas, como deve ser ele? É um culto barulhento? É um culto, porque a gente tem essa ideia, nossa, hoje o culto foi uma bênção, né? Ou seja, é atrelado ao barulho. No conceito bíblico, qual é o verdadeiro culto? Como que isso acontece? A reunião, como deve ser uma reunião dos santos? É isso que nós vamos tentar ver aqui. Eu prometo para vocês de forma simples, clara e objetiva e direto ao ponto. Tópico primeiro, o culto pentecostal, liberdade e reverência. A primeira coisa que eu quero é deixar muito bem claro que não existe o culto pentecostal. A mesma coisa que não existe a teologia pentecostal, tá? Esse conceito ele não existe, ok? Então vamos lá. Culto pentecostal, essa nomenclatura não existe, ok? Isso foi inventado, ok? Então o culto pentecostal, ele não existe, ok? Por quê, Fábio? Porque essa nomenclatura, ela não é bíblica, ok? Isso foi uma nomenclatura através da tradição. A tradição e basicamente nós que colocamos essa nomenclatura, ok? Biblicamente, culto é culto. Não existe culto tradicional, não existe culto frio, não existe culto pentecostal. Ponto primeiro, a flexibilização cristã. Querido, presta atenção. Não existe uma forma correta de praticar um culto. Não existe uma lista, não existe uma liturgia correta. O que é uma liturgia? É uma forma, é um modelo. Ou seja, a liturgia, ela é algo que padroniza o sistema, ou padroniza uma prática, ok? Baseado na religião. Então, o culto, claro que todos os cultos, cada igreja tem a sua liturgia, ok? Mas não existe uma correta, ou seja, por isso que o tema é flexibilização, ou seja, existe, não é algo rígido, é flexível, ok? Lembrando que essa flexibilidade não dá margem para aberração, não dá margem para o mundanismo, não dá margem para fazer esquisitice cultural, ok? Não estamos falando disso, ok? Ou seja, não existe uma
não existe um modelo ideal, não existe uma regra básica, mas é óbvio que eu preciso tomar conta, senão eu entro no esquisitismo, senão eu entro na heresia, senão eu entro no mundanismo, senão eu entro na libertinagem cultural. Aí eu tenho que tomar muito cuidado, ok? O nosso, é, o nosso autor, ele coloca que existe a diferença entre a liturgia romana, a ortodoxa e a evangélica, tá? O que que ele quis dizer com a liturgia romana e ortodoxa? Eu sei que isso é muito antigo, isso vem lá de 1055, 1050, quando acontece o cisma, né, a ruptura da igreja, a igreja tem um cisma, tem um corte, e aí se cria, tá, a igreja ortodoxa, tá, centralizada mais no Oriente, tá, e depois fica com a igreja católica, então fica a igreja católica romana, então tem a igreja romana e a igreja ortodoxa, ok? Basicamente é a mesma igreja, eles não concordavam com a centralização do poder, a igreja romana ficou com o Papa, a igreja ortodoxa ficou, por exemplo, com um título que eles dão de patriarca, ok? Algumas algumas vestimentas deles são diferenciadas, ok? Mas a tradição evangélica, ela é uma tradição que ela não foca tanto nas roupas, ela não foca nas indumentárias cultuais. Com certeza, é uma forma mais simples, tá? Mais simples quando eu falo, é na forma das suas roupas serem a expressão de uma adoração, ok? Porque aquelas roupas do Papa, aquelas roupas, por exemplo, do patriarca da Igreja Ortodoxa, elas têm simbolismo, o quê? Ela tem um simbolismo de adoração. Por exemplo, a igreja já da linha evangélica, tá? Os puritanos, por exemplo, a igreja luterana. A igreja luterana, eles usam aquela bata preta e aqui no meio tem um negocinho branco. Já repararam? Os luteranos têm aquilo ali, por exemplo, o pastor Ezequias, tá? Não o autor da nossa revista, né? Mas o pastor Ezequias lá da Igreja Vida Nova do Rio de Janeiro, ele tem aquela indumentária, tá? Que lembra a igreja luterana. Mas o que você precisa entender nesse ponto é que não existe uma regra, ok? Existe uma flexibilização, mas cuidado para não fazer aberração. Um pastor falou para mim que na igreja dele, ele fez uma rampa de skate. Ele dividiu a igreja no meio, metade era rampa de skate e metade era louvor. Ou seja, os meninos vinham para cá, foi uma forma que ele encontrou para evangelizar. Ele dividiu a igreja no meio. Isso é uma forma de atrair. O problema é se fosse uma forma de adoração. Aí era problema, ok? Tinha que estudar esse caso aí, tá bom? Eu só tô dando essa ideia para que a gente não venha também entrar nas aberrações. Ponto 2, o culto. Querido, presta atenção. O que é o culto? O culto é um serviço, tá? Então, o que significa a palavra culto? A palavra culto em hebraico, eu já expliquei isso muitas vezes. Eu já tem vídeos meus antigos que eu me aprofundo de forma assim muito forte na palavra avodá. Avodá da ideia de serviço, da ideia de um trabalho. Por isso que eu não posso dizer que existe, por exemplo, se você sabia que o seu trabalho físico, ele é uma espécie de adoração? Uma espécie não, ele é uma adoração? É um serviço. A palavra culto, a palavra avodá, daí vem a palavra escravo, tá? Vem a palavra servo, ou seja, é um serviço, ou seja, é uma atividade. Então, o que é um culto? O culto é uma atividade. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. O culto não é simplesmente um serviço prestado no templo. O culto é um serviço prestado na vida. Eu vou repetir. O culto é um serviço não prestado necessariamente dentro do templo, mas o culto é uma atividade, um serviço prestado na vida, ok? Eu preciso entender isso. Olha que interessante, quando Abraão foi sacrificar o menino, o filho dele, que hora que ele levantou? De madrugada.
E o que que ele fez? Eu gosto muito quando eu prego isso. O que que ele fez? Ele pegou lenha. Ele preparou. A Bíblia diz que ele pega aquela lenha e ele abre sulcos. O que que é sulco? Ele martelou, vamos dizer assim, a madeira. Ele cortou a madeira. Por quê? Porque a madeira durante a madrugada pega água, pega umidade. Ele serrou aquela madeira, ele machucou ela para que aquela madeira estivesse boa, ok? Na hora que ele fosse entregar o menino, na hora que ele fosse realmente fazer o sacrifício. Mas sabe o que que eu aprendo? Que o culto não começa na igreja, o culto começa em casa, o culto começa no trabalho, o culto começa na rua, o culto começa na escola. Ou seja, o culto é a rua, o culto é a escola, o culto é nas esquinas da vida. E o que que é a igreja então, Fábio? A igreja é uma reunião desse culto, é uma reunião de pessoas com o coração inflamado, apaixonado pelo eterno, ou seja, são pessoas que já prepararam as suas lenhas, são pessoas que já estão na prática da vida, cumprindo as Sagradas Escrituras, amando a Deus, amando o próximo. Então o que nós vamos fazer no culto? Aí sim, na igreja, nós vamos adorarmos a Deus juntos, ok? Então esse conceito precisa ser muito bem claro. Eu volto a repetir que não existe o culto pentecostal, existe culto, ok? No Antigo Testamento, tinha culto ou não? O culto deles era não, era culto. Olha que interessante, Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, lá ele fala qual é o verdadeiro culto. É só abrir a Bíblia em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, Paulo vai dizer lá qual é o verdadeiro culto. É um culto racional, é um culto inteligente. Ele vai deixar muito bem claro lá, ok? Ponto 2, ponto 3, a reverência no culto. O que é a reverência? Querido, presta atenção, eu sei que você vai no dicionário, eu já expliquei milhões de vezes aqui o que é reverência, mas olha essa maneira diferente que eu vou falar sobre reverência, um olhar diferente. Reverência é o modo que comportamos na liturgia cultual. Eu vou repetir, reverência é o modo que comportamos na liturgia cultual, ou seja, se o culto tem uma liturgia, é a maneira que eu me comporto mediante essa liturgia, ok? Isso é uma reverência, é a maneira em que eu me comporto na hora da adoração, é como que eu cumpro os ritos. É tão interessante que pessoas que dizem assim, o culto não precisa ter ordem. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa o Espírito Santo agir. Muito cuidado. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, onde nós estamos meditando aqui, aprendendo, que Paulo vai deixar muito bem claro, Paulo vai dar ordens, tá? Diretrizes de como se proceder, por exemplo, em questão de profecia, em questão de línguas estranhas, em questões de interpretações das línguas. Paulo vai deixar isso muito bem claro para nós, ok? Então o culto não fica à mercê do Espírito. Esse à mercê do Espírito, ele é muito ambíguo, tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Senão eu avacalho. Senão eu tiro a ordem e a decência. E deixa eu te dizer uma coisa, liturgia não tem a capacidade de engessar a ação do Espírito Santo. Tem pessoas que dizem o seguinte, não, mas a liturgia, ela engessa a ação do Espírito. Negativo. Presta atenção, nenhum tipo de liturgia tem a capacidade de engessar a ação do Espírito Santo. Tá? Ou seja, se essa liturgia ela for legítima, se essa liturgia, olha a liturgia do Antigo Testamento, olha o ritual que eles faziam e a manifestação de Deus acontecia. A manifestação de Deus estava naquele lugar, porque existia com princípios bíblicos, existia ordem e decência, ok? É claro que eu não estou falando também de ser ao extremo, ok? Mas é claro que precisa ter sim uma ordem e uma decência. Tudo precisa ter lei. Tudo nessa vida precisa ter. Até Deus age baseado em leis que ele mesmo criou, ok? Tem coisas que ele não pode fazer porque contraria a sua própria
vontade. Vontade aqui é lei expressa de Deus, ok? Outra coisa, o culto. O culto, o autor coloca que o culto é um diálogo entre nós e Deus. Presta atenção, culto não é diálogo. Sabe por quê? Porque se culto é um serviço, quem é que presta o culto? Sou eu. Sou eu que presto o culto a Deus. Então presta atenção, culto não é diálogo entre nós e Deus. Culto não, culto é uma prestação de serviço do ser humano para ele. Ok? É isso que eu preciso entender. É isso que vocês precisam entender. O culto é o teu serviço. Ou seja, Deus está no trono, sentado, e eu presto um serviço a Ele. E essa prestação de serviço a Ele se chama culto, se chama avodar, se chama serviço, se chama trabalho. É essa que é a ideia, ok? Tópico segundo, o centro do culto pentecostal. Lembrando que não existe culto pentecostal, tá bom? O centro da nossa adoração, querido, o centro da adoração é Cristo. O autor vai trabalhar a ideia de que isso é verdade, que tem pessoas que nos acusam, tá? E na minha época eu ouvia muito isso também, tá? Que nós damos muita ênfase no Espírito Santo, tá? E esquecemos a pessoa bendita de Jesus. Então, quem que é o centro da adoração? Quem é o centro da Bíblia? Cristo. Quem é o centro da pregação? Cristo. Quem é o centro da nossa adoração? É Cristo, tá? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando você, tá, está adorando o Espírito Santo, adorando o Pai, lembra daquilo que nós já conversamos sobre a Trindade? Da roda, os três, um fica no centro, depois o outro sai, depois um entra e o outro sai. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando você adora um, automaticamente você está adorando o outro. Por quê? Porque eles se misturam. Embora eles sejam pessoas diferentes, mas eles se comunicam entre si. Ok? Então, quando a gente está nos envolvendo, quando nós estamos adorando, tá? É inevitável que você pode mencionar o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome do Espírito Santo, tá? Mas essa adoração, eles entendem que é para eles, que é para o único Deus, que é para o Deus Trino, ok? Então precisamos tomar muito cuidado com isso. O que eu tenho muito medo, e eu já vi muito isso, é culto que não tem pregação nenhuma, não tem palavra nenhuma e tem apenas movimento, ok? Apenas movimento. Eles esquecem a palavra, ok? E eles fazem um culto místico. E esse culto precisa ter revelação, profecia, precisa ter curas, precisa ter um monte de coisa, menos a palavra. Aí é um caso sério, ok? Porque o culto precisa ter a palavra. É a hora que Deus vai ministrar a igreja, tá? Ponto 2. Um culto vibrante no poder do Espírito. Querido, abra sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 26. A palavra que eu quero frisar no verso 26 é a palavra ajunteis. Quando Paulo usa essa palavra, ele está falando sobre reunião. Não importa aonde, ok? Ele está falando de um grupo de pessoas que estão reunidos. É tão interessante que a primeira ideia que eu aprendo é que precisa ter reunião, ok? Aí eu tenho um problema dos desagregados, tá? Ou daqueles que não vão para a igreja, ok? Aí tem um problema. Paulo diz, ó, quando vos ajunteis, precisa ter reuniões, ok? Precisa ter reuniões. Aí Paulo usa a expressão cada um. Isso é uma expressão muito interessante. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que na coletividade, no ajuntamento, existe uma manifestação individual nas pessoas, ok? Ou seja, o centro principal não é o pastor, porque eu sou de uma época onde Deus só falava através do pastor. Me ensinaram isso na Assembleia de Deus, quando eu era menino, quando eu era jovem, que a revelação saía do púlpito. A revelação tinha que estar com o pastor, tinha que estar com os obreiros lá em cima do púlpito. Nós éramos apenas espectadores. E Paulo vai dizer que não. Quando você se ajunta, cada um
Paulo deixa claro, existe a manifestação de Deus na vida de vocês, individualmente. Olha o verso 26, eu quero que vocês frisem a expressão sua vez. Sabe o que significa isso? Ordem e decência. O Espírito Santo, ele não é mal educado, precisa ter ordem e decência. Sabe no capítulo 27, no verso 28, o que eu aprendo? Lucidez. Se vocês estão falando em línguas estranhas, se não tiver alguém que interprete, a Bíblia pede para você ficar o quê? Cala então. Presta atenção, ele não está mandando esfriar ninguém, aqui não é uma regra onde ele quer esfriar o culto, não existe esfriamento de culto aqui. O importante aqui é a lucidez. Aquele que está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, naquele momento precisa estar lúcido. Ou seja, não existe uma tomada da tua mente, você não fica ébrio, louco, você não fica embriagado, você não fica fora de si, você tem o controle da situação, você sabe o que você está fazendo. Então, por isso que o tema do verso 28 é lucidez. E o verso 29, o que eu aprendo ali? Grava essa palavra, interação. Essa palavra é fantástica. O verso 29 me ensina a ser uma pessoa, interagir com os outros. Tá? Nesse culto precisa ter uma verdadeira interação. Olha o ponto 3, características pentecostais, tá? Ou a característica de um culto, né? Deste culto específico da primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá? Aqui ele vai fazer uma crítica à sinagoga, tá? Para quem me conhece há muito tempo, eu sou um amante da cultura judaica. Paulo era xalia, Paulo era judeu. Paulo falava, ele mesmo fala lá em Filipenses que ele falava mais hebraico do que toda o seu povo. Eu já expliquei lá na carta aos Filipenses por que ele disse isso, tá? Paulo em nenhum momento ele abandona o judaísmo, em nenhum momento Paulo abandona suas raízes. Paulo fazia halahá, Paulo fazia as mitzvot, Paulo ele preservava o bar mitzvah, Paulo a brit mivá, ele sempre estava, ele era judeu, ele se auto-intitulava judeu, ok? Então ele faz uma crítica à sinagoga, enfim, eu nem vou comentar isso, tá bom? Mas uma coisa que você precisa entender é que nesse culto tinha 4 coisas muito importantes: louvor, oração, leitura e exposição. Louvor para Deus. Querido, uma coisa que um dia eu tenho vontade de fazer esse vídeo. Já faz muitos anos que eu defendo aqui uma teologia. Sabe qual é a teologia? Que Deus não fala através de louvor. Tem pessoas que ficaram assustadas, mas um dia eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Já tem mais ou menos uns 8 anos que eu penso assim, ok? Mas deixa eu te dizer uma coisa, voltando aqui para o louvor. O louvor, aprende uma coisa, é para Deus, não é para o homem. Esse louvor que diz sabor de mel, quem te viu na prova, esse louvor que diz que você não é cauda, você é cabeça. Quando esse louvor, os irmãos começam louvando assim: irmão, vou cantar um louvor aqui para Deus, eu vou louvar a Deus, e fica meditando nessa letra, porque eu tenho certeza que essa letra vai falar muito com você. Peraí, esse louvor é para ele ou é para mim? O louvor verdadeiro é aquele louvor de Paulo aos Romanos capítulo 8, porque a ele a glória, o louvor. Isso aí é aos Efésios, né? Lá em Romanos fala assim: ó profundezas da sabedoria, ó profundezas, ó sabedoria. Ou seja, aquilo é louvor. Do capítulo 8, verso 37, do verso 42 da carta de Paulo aos Romanos. Aquilo sim é louvor. Então aprende uma coisa, o louvor é para Deus. Louvor, o centro é Deus, ok? Outra coisa, oração. Hoje nós não estamos mais orando no culto. Hoje o culto é 2 minutos de oração e olha lá. Uma outra coisa que nós estamos esquecendo, para que se leva a Bíblia na igreja? Fala para mim. Fala para mim. É outra ideia que eu já venho debatendo há muito tempo. Eu tenho vontade de fazer vídeos específicos sobre isso. Para que você leva a Bíblia? Deixa eu fazer uma conta rápida com você. O culto dura 1h30, ok? Vamos falar 1h30.
Quanto tempo você lê a Bíblia no culto? O pregador abre a Bíblia, lê um versículo quando lê, ou a parte A do versículo, fecha, e aí... Não existe um método, não existe um debulhar das Sagradas Escrituras. Tenho que tomar muito cuidado com isso. Então tem que ter leitura e tem que ter exposição, tá? Aí eu tenho que bater palma para as igrejas que nós chamamos de tradicionais. A igreja que nós chamamos de frias, que são as igrejas que realmente trabalham dentro desse método, tá? Tem muitos pastores tradicionais, que nós chamamos eles de tradicionais, que eles trabalham na linha, esse tipo de linha. Eles pegam um texto, tá? Eu já tive a grata satisfação de participar desse tipo de estudo, onde o camarada lê lá 10 versículos e ele explica versículo por versículo, ou ele explica as ideias centrais daquele capítulo, tá? Existe sim uma exposição da Sagrada, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não ouvir louvores, mas ouvir a palavra de Deus. Deixa eu te ensinar outra verdade aqui, tá? Já tem uns 10, 8 anos que eu penso assim, louvor não faz teologia. Louvor não faz teologia. Ok? Eu fico admirado de pessoas aprendendo a Bíblia através de louvor. Eu fico agoniado com isso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se você quer louvar, louve a palavra. Fale sobre a palavra, ok? Tópico terceiro, como se expressa a liturgia de nossas igrejas? Querido, o nosso autor vai falar que o púlpito não é negado a ninguém. Claro que isso é verdade. Por exemplo, na minha época, lá no Brasil, o púlpito não era negado realmente. Mas sabe de que dia? Só de quarta. Sabe por quê? Porque domingo já tinha as cartas marcadas, ok? É claro que a Assembleia de Deus é uma igreja que abre mais as portas, isso é inegável, que abre mais as portas para, tá, qualquer pessoa usar o púlpito, ok? É claro, querido, que aí eu concordo também que, por exemplo, em um culto de domingo, a igreja repleta, você não pode dar oportunidade para alguém, para aquele irmão que, vamos falar no popular, que ele fala besteira, que ele não fala coisa com coisa, ok? Aí tem um visitante lá visitando a igreja e fala, pô, eu venho aqui para ouvir a palavra, esse rapaz aí, ou essa irmã aí falando essas besteiras, então precisa ter uma exposição coerente das Sagradas Escrituras, e isso daqui é uma verdade, tá? A Assembleia de Deus tem uma facilidade muito maior, por isso que ela cresceu. Por isso que a Assembleia de Deus, ela cresceu do jeito que ela cresceu. Eu sei que existe a mão de Deus, não estou negando esse fato, mas ela cresceu justamente porque ela tem a facilidade de não negar a plateia, o púlpito para ninguém, ok? E deixa eu te dizer uma outra coisa. As nossas igrejas, antigamente ela tinha um método, hoje está fugindo muito, mas antigamente nós até sabíamos como que era o nosso culto. Se cantava 3 hinos da harpa, se lia a palavra, fazia uma oração, aí começavam os departamentos da igreja cantando círculo de oração, mocidade, crianças, jovens, adolescentes, cada um cantava, depois cantava a irmãzinha, cantava outro louvor, cantava para recolher a oferta, fazia depois uma oração, apresentava o pregador pregava, tinha aquele apelo, e o pastor dava o aviso e acabava a nossa reunião, tá? É a melhor liturgia? Não sei, mas eu tenho certeza que essa liturgia, ela não peca. É uma liturgia onde Deus se manifestava. Era uma liturgia onde realmente a glória de Deus estava derramada naquele lugar, ou se derramava naquele lugar, ou seja, as coisas eram feitas com ordem e com decência. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando, e até semana que vem, querendo Deus.